Navegante, economia não é sobre dinheiro, são escolhas. É uma decisão diária de como usar o pouco que a gente tem para alcançar o muito que a gente quer. A economia está em tudo, até nas decisões que você nem percebe que toma. Fica comigo até o final que você vai descobrir por que entender de economia é decifrar parte do comportamento humano. O seu, o meu e o de todos nós. A palavra economia tem uma origem antiga e uma beleza simples. Ela vem do grego oikonomia, que une duas ideias fundamentais: oikos, que significa casa, e nomos, que significa regra. Ou seja, navegante, economia é literalmente a arte de administrar uma casa, mas com o passar dos séculos, essa casa foi crescendo. Saiu de um simples lar, virou aldeia, cidade, país e hoje é o planeta todo. A economia acompanhou essa expansão. E o que antes era cuidar do pão, do fogo e do abrigo, virou um desafio gigante de administrar o tempo e tudo aquilo que é limitado e precisa ser bem usado. E é curioso pensar que, no fundo, a pergunta que movia os antigos gregos continua a mesma até hoje. Como cuidar bem da casa que todos nós compartilhamos? Se tem uma frase que resume o coração da economia, ela nasceu em 1932, com o economista britânico Lionel Robbins. Ele dizia que a economia é a ciência que estuda o comportamento humano, com a relação entre fins e meios escassos, e que tem usos alternativos. Traduzindo para o mundo real, a economia tenta entender como a gente faz as escolhas, quando o que a gente quer é muito e o que a gente tem é pouco. Algumas décadas depois, Gregory Mankiw simplificou isso brilhantemente. A economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Você consegue perceber um ponto em comum, navegante? A economia, antes de tudo, é uma ciência de escolhas. De um governo que precisa decidir onde investir, a pessoa que escolhe entre guardar dinheiro ou aproveitar o momento. Tudo gira em torno de uma única pergunta, mas poderosa: como usar o pouco que a gente tem para alcançar o muito que a gente quer? E é claro que essas escolhas não ficam só nos livros, elas acontecem o tempo todo, na vida real. Quando você decide se vai trabalhar ou vai estudar, se você vai para algum lugar de carro ou de metrô, ou até se vale mais a pena cozinhar ou pedir um iFood. Tudo isso é economia em ação. E os estados fazem o mesmo, só que em uma escala muito maior. Eles têm que decidir se investem mais em saúde ou em infraestrutura, se vão investir mais em educação ou defesa. E claro, cada decisão dessa tem um preço, um benefício e um custo invisível. E no fundo a escassez nunca sai de cena, ela tá ali, sussurrando em cada escolha. Lembrando que não dá para ter tudo, mas dá para fazer uma escolha melhor. E nós temos um vídeo aqui no canal, navegante, explicando o efeito da escassez. Então dá uma olhada nele quando você terminar de ver esse aqui. Tá interessante, eu prometo. E já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem acha que a economia é só sobre dinheiro. Quanto mais gente entender esses conceitos, melhores serão as escolhas que todos nós faremos juntos. Agora, navegante, para entendermos melhor o mundo da economia, nós dividimos o estudo em duas grandes lentes. A primeira delas é a microeconomia. Ela aproxima o nosso olhar para dentro de casa, da empresa e para a vida das pessoas. Essa divisão da economia estuda como os indivíduos, as famílias e as empresas tomam decisões, o que comprar, quanto produzir e quanto investir. A segunda é a macroeconomia. Essa parte da economia amplia o foco e mostra o todo. É onde entram temas mais complicados, como a inflação, o PIB, o desemprego. Aqui a economia parece como um grande tabuleiro, onde cada movimento individual ajuda a moldar o cenário global. E navegante, surgiu nas últimas décadas uma terceira lente bem interessante que vale a pena comentar com vocês aqui no vídeo. É a economia comportamental. Nos anos 70, o vencedor do Nobel, Daniel Kahneman, mostrou que em situações de risco e incerteza, as pessoas tomam decisões guiadas por emoções, hábitos e atalhos mentais, e não por lógica pura. Uma planilha mostra o número certo, mas o coração às vezes escolhe outro caminho. E é nessa mistura de razão e impulso que a economia se torna ainda mais humana, que ela é feita de números, mas quem move os números são as pessoas. No fim das contas, navegante, a economia é e sempre foi sobre gente, sobre como as pessoas vivem, produzem, consomem e dividem recursos, num planeta que tem um limite. É sobre o agricultor que quer decidir o que plantar, o empreendedor que escolhe onde investir, e até sobre você, quando você pensa se vai guardar dinheiro ou realizar um sonho. Entender economia é entender como o mundo se move. E mais do que isso, como você se move dentro dele. Porque no fundo, a economia é a arte de fazer escolhas melhores. Escolhas que constroem, equilibram e que sustentam o que somos como sociedade. E se tem um ditado famoso que todo economista conhece, é que não existe almoço grátis. Tudo tem um custo.
Até o tempo que você investiu aqui me ouvindo nesse vídeo. Mas claro, se você chegou até o final, pode ter certeza. Esse foi um ótimo investimento que você fez. E navegante, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, compartilha este vídeo e ajuda o nosso canal a alcançar ainda mais pessoas. Porque quanto mais gente entender economia, mais consciência a gente leva para o mundo. Eu sou o Brandão e esse é o canal A Bússola. Até o próximo vídeo.